Nesse vídeo, vou te explicar como eu consegui transformar a minha demissão em um negócio criativo lucrativo que já supera em mais de 2 vezes o meu antigo salário CLT. Oi, meu nome é Jantas e eu trabalho no mundo criativo desde 2015. Já são 10 anos fazendo de tudo um pouco. Já trabalhei com propaganda, já trabalhei com design, com vídeo, com fotografia, migrei para UX, enfim, já fiz de tudo um pouco. E nesse vídeo eu quero compartilhar algumas das lições que eu aprendi começando o meu próprio negócio criativo e como que isso pode ser útil para você que está pensando em começar também. Faz 8 meses que eu comecei a minha empresa e não tem um dia que eu não me lembre exatamente do dia que eu fui demitido. Dia 19 de novembro de 2024. E eu me lembro muito bem desse dia porque o chefe da minha chefe me chamou para uma reunião, que não era comum. E quando ele colocou o cara do RH junto, eu já sabia o que ia acontecer. E no meio dessa reunião, a minha esposa apareceu com a nossa filha de 6 meses no colo, olhando para mim, perguntando o que tinha acontecido. E eu não sabia nem o que responder. Se você é pai e está assistindo esse vídeo, você sabe exatamente o sentimento que eu tive naquela hora. Aquele frio na barriga, aquela insegurança de não saber o que vai acontecer. O que vai acontecer agora? Sendo demitido em novembro, sabendo que eu não ia conseguir entrevistas, sabendo que ninguém ia contratar. É desespero, medo, muita insegurança. E foi exatamente esse medo e essa insegurança que me deu a força necessária para conseguir trilhar um caminho sólido que me levou até o momento que eu estou aqui agora. Então a lição número 1 que eu quero deixar para você é: você precisa ter um porquê muito forte para te fazer sair da inércia, te sair do momento confortável ou te tirar do momento de insegurança. Sem você ter um porquê muito forte, você não vai conseguir fazer nada. Eu quis durante muitos anos abrir o meu próprio negócio. Eu quis várias vezes trilhar esse caminho, porque eu não me encaixava no mundo do CLT. Eu sabia que aquilo não era para mim. Aquilo me aprisionava e eu queria uma liberdade que trabalhar para as outras pessoas não poderia me dar. E isso não aconteceu enquanto eu não passei por um momento de desconforto. Talvez você não precise passar por isso, mas eu precisei passar por isso para poder encarar isso de frente. E o único jeito de ter tornado isso um sucesso foi ter um porquê muito forte. Eu precisava sustentar a minha família. E se isso não fosse a minha prioridade, eu não teria continuado. Eu teria desistido diante da primeira dificuldade e teria corrido para o CLT de novo. Entre o dia da minha demissão e o dia que eu comecei a empresa, foram 4 meses de dúvidas cruéis. Porque se você é criativo e tem esse perfil como o meu de explorar diversos assuntos e se aprofundar, estudar diversas coisas, na hora de pensar num tipo de serviço para oferecer, eu paralisei. O que eu vou oferecer? Foto? Vídeo? Mas vídeo de quê? Foto de quê? Eu vou oferecer design? Ah, mas design de quê? De carrossel? De rede social? Não, vou fazer outra coisa. Eu vou oferecer serviço de UX. Para quem? Quem que vai comprar isso? Então, essas foram algumas dessas dúvidas que eu tive nesse período e que me congelaram, me deixaram completamente paralisado. E eu não fiquei parado olhando para o teto pensando nas coisas. Eu estava estudando ativamente, comprando livros, me aprofundando nos assuntos, comprando cursos. E eu percebi que quanto mais informação eu tinha, mais confusão tinha dentro da minha cabeça. E quanto menos ação, menos clareza. E foi aí que eu decidi que eu precisava escolher um caminho, não importa qual fosse. E eu usei um método que eu utilizava no começo da minha carreira para não me sentir frustrado. O que eu fazia no começo da minha carreira é: olha, eu estou aqui na empresa e eu faço X. E aqui na empresa eu faço X. Eu sou o X. Mas fora daqui eu posso ser o que eu quiser. E nesse meio tempo foi quando eu comecei meu canal no YouTube. Você pode ver os vídeos antigos aí, eu me aventurando com vlogs de viagem, fazendo coisas diferentes. Foi nesse meio tempo que eu comecei a estudar fotografia e fazia freela de fotografia, e fiz muito freela de fotografia, me aventurei a fazer a fotografia de esporte. Também me aventurei a fazer identidade visual para um monte de gente, um monte de empresa. Fiz um Instagram só para mostrar os pratos que meu pai cozinhava em casa. E eu sempre fui essa pessoa muito inquieta. Eu não conseguia me aceitar dentro dessa caixinha corporativa que me colocavam. E quando eu percebi a confusão que eu estava na hora de abrir a empresa, eu me lembrei disso. E eu falei, bom, o que eu vou fazer na empresa não é o que eu sou. Então eu posso oferecer qualquer coisa. Então eu vou oferecer o que vem de mais fácil. O que eu consigo executar mais fácil. E o que eu decidi? Vídeos. Por quê? Eu já tinha câmera, eu já tinha microfone, eu já tinha uma luzinha mais ou menos, e eu sabia que eu conseguiria oferecer esse serviço com um diferencial que, no meu caso, eu oferecia vídeo mais tráfego. Sabia fazer tráfego?
Não sabia, mas estudei e consegui entregar muito resultado desde o começo da minha trajetória. Então essa é a lição número 2. Você precisa separar a sua identidade do seu trabalho. Não é porque você faz X que você só é X. Nós somos seres muito complexos. Deus criou a gente de um jeito muito complexo, que a gente gosta de diversas coisas e aprende, se interessa por diversas coisas. Por mais que exista uma vocação no trabalho, eu acredito que a gente pode sim explorar outras coisas, a gente não precisa se fechar nessa caixinha que muitas vezes o corporativo coloca a gente nisso. Então, você não é X. Você pode oferecer X no seu trabalho, mas no seu tempo livre você pode fazer o que você quiser. E quando você aprender a separar essas duas coisas, você vai se libertar, a sua cabeça vai explodir e você vai ter tranquilidade, que é o que você não tem agora, provavelmente. No início da empresa, eu não tinha clientes, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Eu só tinha a minha vontade e o sonho de fazer isso dar certo. Mas só eu sabia disso, ninguém mais sabia disso. E aí eu percebi que eu precisava falar para o mundo o que eu estava oferecendo. E qual a melhor maneira de fazer isso? Mostrando trabalho. Eu entendi que ninguém se interessa pelo meu cachorro, pelo vídeo do meu sorvete, do meu almoço, mas quando eu mostro o meu trabalho e a transformação que ele causa, isso é libertador. E para poder transformar isso em realidade, eu decidi escolher um negócio para oferecer o serviço de graça, para poder validar o que eu estava prometendo para as pessoas com a minha entrega e garantir que quem visse aquilo, se a pessoa certa visse aquela transformação, eu teria uma porta aberta. E não deu outra. Foi o que aconteceu de fato. Eu ofereci esse serviço de forma gratuita para minha mãe, que tem uma ótica. A gente começou um trabalho lá de marketing de branding. A gente fez as campanhas darem certo. Não deu nem um mês, uma pessoa me contratou. E logo depois, outra pessoa me contratou. E assim foi, um depois do outro, os clientes chamando, gente se interessando, gente indicando. Nem todo mundo fechou, nem tudo deu certo. Mais de 30, 40, 50 pessoas que eu entrei em contato falaram não, mas algumas pessoas falaram sim. E foi o suficiente para eu lotar minha agenda e eu não dar conta mais de atender nenhuma pessoa a mais. Então, quando eu entendi que mostrar o meu trabalho era o ativo mais poderoso que eu tinha e de forma gratuita conseguir atingir as pessoas certas, tudo se alinhou. Eu tinha um porquê, eu não tinha mais as amarras de identidade com o que eu faço, do que eu gosto, e agora eu estava mostrando a transformação que meu serviço oferecia. Então a lição número 3 é, você precisa mostrar incansavelmente o seu processo de trabalho e a transformação que ele causa. E isso você faz na sua rede pessoal, onde tem todos os seus amigos. Eu sei que existe essa dúvida, essa dor, será que eu abro um perfil profissional? Será que eu abro um perfil pessoal? Eu não tenho nenhum cliente hoje que veio de alguma prospecção fria, de gente que não me conhecia. Todas as pessoas que me contrataram são pessoas que me conheciam, seja diretamente ou indiretamente por alguma indicação. Então tira da sua ideia essa cabeça de que seus amigos não estão torcendo por você. Isso não é verdade, não tem ninguém contra você, você não é o protagonista do mundo, tá todo mundo vivendo as suas próprias vidas. Mas se você oferece algo valioso, que gera uma transformação verdadeira e que clica com a pessoa no momento certo, muito provavelmente você vai conseguir vender o seu serviço. Você só precisa ser claro na sua mensagem. Então, poste incansavelmente sobre o seu produto, o seu serviço e, principalmente, sobre qual transformação o seu serviço oferece para quem te contrata. Bom, essas foram as 3 lições que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Se você quiser deixar aqui no seu comentário a sua experiência, a sua história, ou o que você achou que foi mais legal desse vídeo, é só comentar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, porque aí você vai receber mais vídeos como esse, compartilhando essa minha jornada no mundo criativo empresarial.